Fala pessoal, bem-vindos a mais um webinar. Eu sou Felipe Kucik e respondo aqui pelo Bom Controle, tá? Até para você entender o que a gente está fazendo aqui hoje, eu no Bom Controle represento um RP integrado ao Milvus como uma solução completa para quem tem uma empresa de TI, principalmente para prestação de serviço na área de tecnologia, e junto comigo está o Fábio aqui também, representando o time do Milvus. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fábio aqui, sou da equipe de Customer Success do Milvus, tá? Eu ao lado do Kucik aqui vamos estar falando sobre o sistema, tá? Tanto a integração, tanto Milvus Bom Controle como Bom Controle a Milvus, tá? Vai falar como um todo, como já sabem aí, quem não souber no caso, né? Milvus é um sistema SaaS, tá? Ele tem a parte de gestão de tickets, gestão de inventário, onde se você for uma empresa de MSP, você pode estar adquirindo a ferramenta para estar gerindo aí os contratos do seu cliente. Através da integração, você tem também uma gestão de contratos embutida, tudo bem? Vamos lá. Então, qual é o cenário que a gente vai construir aqui para montar essa integração junto, né? O Milvus, então, você pode, por exemplo, já estar trabalhando nele com teus chamados, atendimento, controle de chat, e-mail, esse tipo de coisa. E aí você presta esse serviço para os teus clientes, naturalmente você tem que faturar, tem que cobrar esses clientes, cuidar ali de quem é inadimplente ou não, decidir se atende, se bloqueia atendimento. Existe algo além da operação, né? Então, o benefício que a gente vai colocar aqui é como você automatizar essas tarefas para, além de ganhar tempo, garantir que elas sejam acontecidas da maneira correta e que você cobre teus clientes da maneira que você espera, sem muito esforço de levantamento de informações. Afinal, o Milvus consegue mandar isso tudo aqui para o Bom Controle. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida aqui no nosso webinar, vocês podem acabar tirando elas pelo nosso chat aqui do YouTube, aqui no lado. Temos equipes especializadas que vão estar respondendo vocês, tudo bem? Antes da gente abrir o Milvus, vamos olhar no Bom Controle o que aconteceria com, por exemplo, alguém que já tem o Milvus, já trabalha com atendimento, já conhece a plataforma, né? E adquiriu o Bom Controle, agora vou trabalhar com faturamento, gestão financeira, até comercial dentro da plataforma. O que eu posso fazer? Quando eu ativo minha integração no Bom Controle, eu consigo escolher com qual das minhas empresas que eu vou trabalhar de maneira integrada. Então aqui em sincronizar clientes, você vai conseguir já trazer todo o teu cadastro de clientes do Milvus para o Bom Controle. E esse cadastro já serve como um primeiro benefício aqui da integração, porque ele vai ser bidirecional. E o que eu vou fazer aqui, na verdade, até para a gente criar todo esse cenário junto de atendimento de cliente, faturamento, para vocês verem a integração correndo na prática, eu vou criar um cliente novo aqui no Bom Controle, e aí vou passar a bola para o Fábio lá no Milvus, para ele receber esse cliente e falar um pouco do contrato, das possibilidades de atendimento, regras de valores que podem ser feitos, tá? Então eu vou criar um cliente aqui, coloquei um CNPJ qualquer, eu vou dar o nome de Fábio e Felipe, para a gente já saber qual que é o nosso cliente, fica aqui mais fácil, colocar só o endereço. Coloquei o endereço no meu cliente, salvei, e se a gente for lá no cadastro do Milvus, o Fábio agora vai conseguir buscar esse cliente, Fábio e Felipe, e mostrar um pouco para vocês como que a gente pode trabalhar com fatura, cobrança, esse tipo de coisa. Show! Vamos lá. Continuando aqui o que o Felipe disse, para complementação referente ao cadastro de cliente, quando você ativa lá no Bom Controle, principalmente você que tem o sistema do Milvus e quer conhecer o Bom Controle, quando você ativa lá e ativa o Sincronizar Clientes, todos os clientes que estão no Milvus são mandados para o Bom Controle também. Isso é um ponto muito importante. Então, se você já tem cliente dentro do Milvus e esses clientes têm CNPJ e você quer enviar em massa para o Bom Controle, clica no Bom Controle aí em Sincronizar Cliente, todos vão de uma só vez. A partir daí, a configuração seria cadastrar o cliente no Bom Controle para ele subir no Milvus, tá? Vou mostrar agora o cliente que o Felipe acabou cadastrando. Vou aqui em cadastro, venho aqui na parte do cliente. Continuando então aqui, eu vou cadastrar aqui o nome do cliente, tá? Para buscar ele aqui dentro do sistema. Então, como vocês podem ver, se eu digitar o nome do cliente aqui, já aparece esse cadastro do cliente que o Felipe acabou enviando pra gente, tá? Um benefício para vocês repararem aí é que essa integração ela é praticamente na hora, tá? A gente vai ver isso tanto no cadastro do cliente de um lado para o outro, quanto no momento que o Fábio cadastrar o contrato aí para chegar no Bom Controle. Seguindo aqui então, no cadastro desse cliente, Fábio e Felipe, a gente tem aqui a base do CNPJ, tá? Um detalhe muito importante é que o sistema entre o Bom Controle e o Milvus é amarrado no CNPJ. E uma vez que você cadastra no Bom Controle, ele sobe no Milvus, você não vai poder mais editar dados como razão social, nome fantasia, CNPJ, inscrição estadual pelo Milvus. Você vai ter que gerir tudo pelo Bom Controle, tá? Então esses dados que você quiser atualizar, uma troca de CNPJ do seu cliente, faça isso diretamente ao Bom Controle, tá bom?
Falando aqui dentro do cadastro do cliente, eu tenho a base de contrato. Nessa base aqui de contrato, você pode acabar criando contratos referente a input de horas trabalhadas, contrato de tickets e contrato de dispositivos, tá? Porém, eu não uso muito esse menu, porque a gente já tem um menu dedicado aqui no sistema para falar justamente dos contratos. Tá? Fábio, peraí, só para entender um pouquinho, porque pode ter gente aqui que não conhece o Milvus ou não é da área, né? Veio ali pelo Bom Controle também. O que é hora, ticket, dispositivos e até o que é esse contrato? O que você consegue fazer com isso? Muito boa pergunta, Felipe. Vamos lá. Horas são uma gestão que o Milvus proporciona ao cliente a possibilidade dele acabar cobrando aí do seu cliente final horas trabalhadas, tá? Por exemplo, eu tenho um cliente meu em que eu fecho um contrato com ele e eu acabo dando para ele um pacote de 10 horas de atendimento. Cada chamado dentro do sistema que for finalizado, ele tem um tempo ali de atendimento. Então ele vai debitando de acordo ao contrato dele. Tá? Então, como se eu tivesse com o meu cliente uma cota de horas no mês que eu me propus a prestar para ele por determinado valor e o Milvus vai controlar essas horas para mim. Isso, exatamente. O Milvus ele vai fazer a gestão dessas horas, tá? Ele vai fazer a codificação dessas horas e trazer o valor em contrato, tanto da hora de contrato como uma hora excedente, caso o cliente exceda esse valor de horas contratada. Então você está falando que se ele estourar, ele consegue cuidar disso daí, ele consegue saber que estourou essa hora, certo? Isso, automaticamente o próprio sistema do Milvus, ele vai pegar esse excedente, fazer o cálculo, onde você vai colocar um valor por hora excedente, e aí ele vai faturar automaticamente, que depois ele vai enviar isso diretamente para o Bom Controle. E o Bom Controle vai enviar isso para o Vamos cliente então criar final. esse exemplo de contrato por hora aqui, que a gente mostra o excedente, as possibilidades ali, e o pessoal já vê como é que fica. Vamos sim, vamos lá. Seguindo aqui a telinha do Milvus, vamos então ao menu de faturamento. Tá? No menu faturamento, vamos primeiro a listar contratos. Listar contratos aqui, você vem novo contrato na parte direita superior do sistema. Você vai selecionar o cliente, no caso eu vou selecionar o cliente que a gente criou de teste, tá? Fábio e Felipe. Coloque o nome de contrato qualquer, isso vai depender aí se você vende por planos ou não, tá? E você coloca aqui, vou colocar por exemplo Helpdesk. O nome é para ajudar na gestão, saber do que é o contrato, né? É mais Exatamente. interno, né? Cliente faturamento, tá? Você fala qual é o cliente que você quer enviar a fatura final. Isso é principalmente para cliente que tem matriz e filial, onde tudo é debitado diretamente à matriz, tá? E isso ele acaba criando um cliente, por exemplo, filial X, e ele pode falar que tudo é faturado na matriz. Aí ele vai enviar esse contrato diretamente no CNPJ da matriz. Falando de cobrança, então por mais que você esteja atendendo aqui uma filial cobrando a matriz, no Bom Controle vai chegar só a obrigação de gerar o boleto e a nota para a matriz do seu cliente, já com o valor final do contrato ou do consumo de horas, por exemplo, daquela filial. Isso, exatamente. Vamos lá. Continuando aqui, cliente faturamento, coloco o meu cliente comum, já que eu não trabalho com esse sistema matriz e filial. Ciclo do faturamento, o sistema ele tem cobrança mensal, bimestral, trimestral, semestral e anual, tá? Vai depender do plano que você oferta ao seu cliente final. Coloco mensal, data de início, tá? Vou colocar aqui início 1º de julho, tá? Primeiro ponto, o sistema do Milvus ele não trabalha com data retroativa, ele trabalha com data a partir da criação do contrato, tá? Até pelo cálculo de horas trabalhadas no seu contrato em si, ele faz o input do mês trabalhado, tá? Data final, caso você tenha um final de contrato, porém não é obrigatório dentro do sistema, para que ele entenda que é um ciclo contínuo. Tá? Uma sugestão até, cortando o Fábio aqui, para você deixar ele dentro desse ciclo contínuo ou contrato infinito, é que quando você criar essa recorrência, né, o contrato vai ser uma mensalidade no final das contas. E você estiver olhando no teu fluxo de caixa, eu estou olhando os próximos meses ali, eu vou gerar uma projeção de receita no Bom Controle. Ou seja, se eu trabalho com mensal, eu posso colocar aquele ele seja sem término aqui no Milvus, o Bom Controle vai respeitar como um contrato infinito, e aí eu posso, vai até mostrar mais para frente, trabalhar com encerramento de contrato, reajuste para alteração de valor, esse tipo de coisa. Mas a vantagem é gerar a provisão e na dúvida eu estou ali no automático sempre cobrando meu cliente. Exatamente. Vamos lá. Moeda, Milvus e Bom Controle trabalham em real, tá? Existem outras moedas dentro do Milvus, tá? Mas isso é somente trabalho interno do sistema. Só real, gente, do brasileiro. Tudo bem? Vamos lá. Seleciono aqui a moeda do real, data de vencimento.
você vai proporcionar a data do vencimento da fatura, isso também é enviado ao Bom Controle, tá? Então no meu exemplo eu vou colocar aqui que ele vence dia 15. Faturamento, eu vou ter aqui a data do faturamento que antecede aí o vencimento. A data do faturamento dentro do sistema do Milvus é onde roda a parte do cálculo das horas, tá? É o dia que o billing vai rodar, vai fazer todo o cálculo ali de horas que ele armazenou, de acordo com a data do contrato inicial e final, ao mês. E ele vai calcular as horas que tem em contrato juntamente com as horas excedentes e vai passar isso tudo para o Bom Controle, que vai receber essa informação e enviar ao seu cliente final. Então aqui no meu exemplo eu vou colocar aqui 14 dias antes, o sistema então já me dá uma prévia de aviso que o será faturado todos os tickets até o dia 31/7. Então eu tenho, no meu exemplo, o primeiro mês do dia 1º de julho até o dia 31/7, todos os chamados que forem finalizados vão entrar neste contrato para cobrança do mês. Tá? O primeiro faturamento será enviado no dia 1º de agosto e o vencimento 15/8, 15 de agosto, conforme eu configurei. E aqui vem a parte da integração principal. Geração de boleto e nota fiscal. Você tem a opção aqui dentro do sistema de gerar nota fiscal e boleto junto. Você pode acabar também selecionando a opção de somente nota fiscal ou também pode somente boleto. Tá? No meu exemplo, então, aqui eu vou colocar somente para boleto. Tá? E aqui eu tenho envio para fatura. Tá? E-mail de envio para fatura. Ponto muito importante. Quando você tem a integração ativa, este campo fica um pouco desnecessário, porque lá no Bom Controle existe já o destinatário de fatura de contrato. E quando é faturado aqui o contrato no Milvus, ele é enviado para o Bom Controle, que o Bom Controle já envia para esse destinatário junto com o documento que o Milvus gera de todos os chamados finalizados, tá? De todo aquele extrato. Então, faz-se um campo desnecessário quando você tem a integração ativa. Continuando aqui então, vou rodar um pouco mais abaixo, aí vamos começar o início das configurações, tá? Limite de gasto dentro do ciclo do sistema, tá? Eu posso impor que eu tenho um limite, tá? Dentro do meu contrato, mas isso seria como um acréscimo de crédito, ou seja, se eu criar aqui um contrato de R$1.000, eu posso colocar que ele tem um limite ali de gasto de R$1.200, onde o Milvus ele tem uma ação de te avisar mediante gatilho de e-mail quando ele chegou naquele limite ali de 1.200, tá? Então isso seria o limite gasto dentro do ciclo, beleza? Opção de conferência de ticket antes de faturar. Isso aqui é uma configuração muito boa dentro do sistema. Cada chamado que ele é finalizado, se você optar pela conferência sim, o chamado ele vai cair em conferência de ticket, onde uma determinada pessoa, seja do financeiro ou seja um gestor da área de TI, ele vai analisar o chamado, conferir o faturamento e vai dar meio que um aval para o sistema, para quando ele rodar o dia do faturamento, ele pegar e cobrar esse ticket dentro do sistema. Então você tem o poder de ou deixar o sistema faturar isso automaticamente, ou você mesmo conferir e está permitindo o sistema faturar um ticket sim e outro não. Tá? Em determinadas situações eu tenho esse fluxo e é chamado conferência de ticket antes de faturar. Cobrar deslocamento, isso seria para técnico externo. Tá? Quando você marca uma visita presencial, você pode acabar cobrando o deslocamento desse cliente. Uma taxa fixa para esse atendimento, tá? Você pode acabar colocando aí que o valor é R$150. Esse valor é imputado quando o chamado ele é classificado como um atendimento externo, tá? E isso já é rodado diretamente à fatura do sistema. Reajuste de contrato, então, ele é uma opção aqui que você pode acabar deixando no contrato do Milvus, tá? Se você tem um tipo de reajuste, seja de GPM ou IPCA, tá? Essa classificação, então, ela fica dentro do sistema, onde você vai colocar o mês e ano, tá? Então, cada momento que você editar o contrato no Milvus, você vai conseguir ter essa informação dentro dele, quando que é feito o reajuste, tá bom? Agora eu vou falar aqui de como você vai criar um contrato de horas, tá? Como que você vai configurar. Existem vários tipos de contrato de horas que você pode criar. Eu vou criar o que geralmente os nossos clientes acabam tendo de necessidade, que é um contrato que tenha horas limitadas, tá? Junto com o cliente, onde esse tipo de horas é debitado, seja acesso remoto ou seja visita presencial, tá? Eu vou colocar aqui novo tipo de cobrança, módulo horas. Aqui vão aparecer algumas opções dentro do sistema, como fração mínima para apontamento de horas e fração mínima de tempo de um ticket, tá? Posso pedir uma coisa para você fazer junto, Fabião? Aqui é um exemplo que os clientes falam pra gente também, até alguns que vieram do Milvus. Não só o presencial ou não,
mas como que eu cobraria horas para qualquer tipo de atendimento e um valor específico para quando eu tiver hora relacionada a servidor, alguma coisa assim? Uma ótima pergunta, Felipe. Para que isso ocorra, você tem o catálogo de serviço do Milvus, que ele é amarrado às horas. Então, quando você clica em nova cobrança, ele vai te dar as opções de categoria e subcategoria, onde você vai falar qual que é o serviço que você tem uma cobrança totalmente diferente das outras cobranças. Tá? Então, no meu primeiro exemplo, eu vou colocar aqui que o meu servidor, qualquer serviço que seja de servidor, eu tenho uma cobrança diferente e essa cobrança não está atribuída nas 10 horas do meu contrato. Tá? Então, vou colocar aqui, qualquer atendimento do servidor, eu vou chegar a cobrar ao meu cliente, por exemplo, R$200. Tá? Isso dentro do horário comercial. Fora do horário comercial, eu acabo cobrando R$300 para cada atendimento. Então, eu coloco aqui R$300. A partir daí, eu vou dar um salvar nesse meu serviço. Tá? Fica aqui cadastrado esse serviço que não tem hora de atendimento. E depois disso, eu clico em nova cobrança. E aí eu crio o contrato que eu tenho das 10 horas em qualquer serviço que fica aplicado. Tá? Então, vou colocar aqui categoria todos, subcategoria todos. Coloco aqui o valor do meu contrato, tá? Coloco que ele tem 10 horas dentro do horário comercial. Posso também colocar horas excedentes, tá? No meu fora do horário comercial, ele não tem hora de contrato. Cada atendimento que for excedente das 10 horas vai ser cobrado um valor de R$100. E cada atendimento que for fora do horário comercial, eu tenho uma cobrança de R$150 por hora. Tá? Então, Fabião, deixa eu ver se eu entendi aí o que vai acontecer com o cliente de quem usa o Milvus. Qualquer tipo de chamado que for aberto nessa cobrança que você montou, quando foi por conta de um monitor, alguma máquina, problema de configuração, alguma coisa assim, ele tem direito a 10 horas e essas 10 horas tem um valor adicional se ultrapassar. Já se for um problema de servidor, ele não tem direito, porque não costuma acontecer, às vezes não foi negociado, alguma coisa assim, mas se vir a acontecer é R$200 a hora, é isso? Exatamente. E como que o Milvus vai saber que isso aconteceu para mandar para o bom controle? Como que vão ser esses momentos? Esse cálculo que é feito no Milvus é um cálculo automático pelo próprio sistema. Ele vai pegar e através da categoria, quando você vai atender um chamado e classificar a categoria, por exemplo, eu peguei um chamado, é um chamado de servidor, coloquei a categoria servidor, dei um play, trabalhei 1 hora, finalizei o chamado, automaticamente o sistema ele vai entender, tá, que o contrato que você tem não tem servidor nas suas horas que foram contratadas. Então ele vai acabar fazendo a cobrança excedente ali de R$200. Tá? Isso quando chegar o dia do faturamento, pessoal. Tudo vai ser calculado no dia do faturamento. Ele vai calcular tanto as horas de contrato como as horas sem contratos desse serviço. E aí manda para o Bom Controle faturar. Isso, exatamente. Salve ele aí então para a gente ver como é que fica esse contrato aqui no Bom Controle. Show. Antes de salvar também eu vou só falar aqui de mais alguma coisa aqui, ó, que é a franquia do ciclo, tá? A franquia do ciclo é onde você vai colocar o valor em cima das suas 10 horas contratadas, tá? Vocês viram que eu coloquei 10 horas, coloquei valor excedente de servidor também, mas eu não coloquei o valor mensal, tá? Você coloca o valor mensal... Seria o quanto é cobrado por aquelas 10 horas que estão dentro do pacote, Isso, por exemplo. Exatamente. Fica dentro da franquia do ciclo. Aí você coloca o valor. Vamos supor esse cliente aqui, são 10 horas e eu cobro aqui R$1.000, tá? A partir daí eu dou um salvar. O contrato, ele vai ser criado, tá? Eu tenho um valor aqui de R$1.000, eu vou salvar também o contrato. Ele vai criar esse contrato e vai ser enviado para o Bom Controle. Já tá? chegou. Então aí eu vou agora pausar aqui a minha tela e vou deixar o Cusic mostrar para vocês como recebem o contrato. Então o contrato ele já está aqui no Bom Controle, eu estou numa tela só para contratos, poderia ver ele em receita, faturamento, na tela de vendas também. Tá? Só que eu vou mostrar ele aqui pelo contrato para você ver como ele montou e já projetou toda o futuro de receita com esse cliente. Né? Então tem um serviço ali que estava pré-configurado para ser apresentado nessa venda, baseado nos padrões de horas, tickets ou dispositivos que o Fábio falou. Mas aqui o que é mais interessante, ele colocou ali por último a franquia do ciclo como R$1.000. Ou seja, todo mês eu tenho por padrão, já projetado, já previsto, já no meu contas a receber, algo no valor de R$1.000. Quando que esse valor vai mudar? No Milvus o Fábio acabou colocando ali, quando que ele vai enviar a fatura, que ele vai fazer o fechamento, que ele definiu alguns dias antes do vencimento. É nesse momento que o Milvus, se necessário, automaticamente vem até o Bom Controle, modifica o valor para o Bom Controle poder fazer a cobrança no valor correto de acordo com o consumido por aquele cliente. Que lembrando, a gente falou muito aqui de horas,
mas no Milvus pode ser por quantidade de dispositivos monitorados, pode ser por quantidade de ticket ou outros modelos de cobrança, vamos falar assim. Aqui no Bom Controle, uma vez que chegar aqui, e eu tenho datas ali para faturamento, que você também vai definir o calendário da tua empresa, o que o Bom Controle vai fazer? Vai emitir o boleto, vai registrar no teu banco, vai emitir a nota, vai registrar na tua prefeitura, vai pegar esses dois anexos, juntar com a fatura do Milvus, que é um PDF como um documento de como que chegou-se naquele valor, teve excedente, não teve, teve algum consumo ali. Então, um documento de prestação de contas, vão se juntar esses 3 arquivos e vão ser enviados automaticamente para o e-mail do seu cliente. E aí esse e-mail que é enviado para o seu cliente, ele vai ser enviado automaticamente, e assim como você pode configurar a template, cor, a marca da sua empresa e tudo mais, você também vai enviar de maneira automática avisos de vencimento para lembrar o teu cliente de não esquecer de pagar aquela fatura, de que tem algo a vencer 5, 3 e até um dia antes, e pode enviar também e-mails de inadimplência. Do segundo até o 30º dia de atraso, o Bom Controle vai estar lá cobrando o seu cliente. Tá? Esse tipo de informação fica no seu Bom Controle, né? E você pode também integrar com o seu banco. Tá? Hoje, a maior parte dos bancos a gente trabalha ali integrado pelo arquivo de remessa, e tem alguns como Cora e Inter que a gente trabalha de maneira integrada direta e pelo Banco Ser Digital. Tá? Eu vou dar exemplo aqui do banco Cora e Inter. O que acontece? No momento que o Bom Controle, eu vou abrir a tela de faturamento aqui, só para vocês entenderem essa história funcionando ali, literalmente no caminho feliz, né? O faturamento realmente sendo automático ali na tua empresa. Eu vou pegar esse cliente Fábio e Felipe que a gente criou aqui, e o que vai acontecer? Eu estou vendo aqui que tem uma receita dele de R$1.000, acabou vindo mais de uma ali, para ser faturada no dia 8 de agosto. O que vai acontecer? No dia 8 vai emitir boleto, vai emitir nota, como eu falei, disparar no e-mail do cliente. Sendo Inter ou Cora, esse boleto já é registrado no banco, então o Bom Controle fez isso para você. E quando o teu cliente pagar esse boleto, o recebimento é dado no banco, claramente, a conta onde vai chegar o dinheiro, e também no seu Bom Controle. Ou seja, menos uma tarefa para você dar baixa. Então imagina só. Você trabalha com atendimento ao cliente por volume de hora, ticket, dispositivo, algo assim, ou até cobranças como Fire, antivírus e alguma licença que você revenda. Você monta o teu contrato no Milvus e vai gastar energia e tempo com a operação. O que vai acontecer aí? O Milvus vai ler o consumo do teu cliente, se está ou não dentro da franquia, como o Fábio falou muito bem, e vai trazer o valor adicional para ser modificado se necessário no Bom Controle, ou seja, a tua cobrança vai ser automática. O que você ganha aí? Além de tempo para se dedicar ao teu cliente, você ganha uma maior estabilidade por os valores estar seguindo uma regra que você combinou com o cliente, e mais, o poder de criar essa regra com o teu cliente. Porque às vezes vai ter um cliente que não vai ter um consumo tão grande dos teus serviços, que se você for levar um valor médio de cobrança para ele, pode ser que ele nem feche contigo. Às vezes, se você fizer o valor, entendendo que agora você tem como cobrar dinamicamente os clientes de uma maneira justa, você consiga cobrar mais de quem vai te dar mais trabalho e cobrar menos, sendo mais acessível a quem apenas precisa de um contato ali para suporte, por exemplo. Você consegue atender um maior nível de empresas ali, sendo fiel ao modelo de cobrança, já que você não vai precisar cuidar disso sozinho. Tá? E o cuidar não só para a execução e o faturamento, envio do boleto, a nota, a cobrança, esse tipo de coisa. Tá? Também acontece no retorno disso, porque aqui eu vou ter a informação de se ele está pago ou não, se ele está inadimplente ou não, e essa informação ela volta para o Milvus. Aí, Fábio, eu queria até te pedir para mostrar aqui, para o pessoal ver como é que fica, a questão das cobranças, quando adimplente, inadimplente, né? E até o que dá para fazer, às vezes, de bloqueio quanto ao atendimento do cliente, porque a gente sabe que o não pagamento, quando a gente barra algum tipo de serviço, é muito efetivo também na redução da inadimplência. Então, eu queria que você mostrasse um pouquinho aí no Milvus, para a gente ver como é que fica. Show, vamos lá. Então aqui na telinha do Milvus, quando você faz a geração do contrato dentro do Milvus e esse contrato é faturado e enviado para o Bom Controle, tendo a necessidade do cliente acabar não pagando, o contrato ele entra como atrasado no Bom Controle. E isso também é informado ao Milvus, tá? Você vai estar vendo aqui minha tela, eu tenho aqui uns contratos
tá? Ele me fala os status, se ele está atrasado, se foi enviado automático, a situação deles, tá? Estou no módulo de contrato. Agora eu venho aqui em faturamento, listar cobrança, ele vai me apresentar a tela, onde eu tenho aqui todos os contratos que foram gerados, junto com a integração, o status de cada um desses contratos, tá? Este aqui, por exemplo, ele entrou no método atrasado. O que eu posso fazer? Eu posso acionar a inadimplência do Milvus, tá? Dentro do Milvus eu tenho uma configuração que é configurar bloqueio por inadimplência, onde eu tenho duas opções. Eu posso ter uma ação, tá? Dentro da abertura de chamado e da alteração de chamado, de bloquear o acesso ao cliente final, tá? Então ele fica terminantemente proibido de não poder abrir um chamado, tá? Ou também o técnico não vai poder atender um chamado que já foi criado, tá? E não vai ter nenhuma ação de alteração. Vai aparecer um aviso para ele para entrar em contato com a equipe de suporte, tá? No caso, eu também posso mudar, eu posso acabar alterando para um alerta, tá? Ao invés de bloquear, que pode ser ali um bloqueio muito duro, que o cliente pode acabar não gostando, você pode passar um alerta, onde ele recebe um aviso para ele entrar em contato com a área de suporte referente à pendência, tá bom? Isso é configurado de uma forma padrão, seja todos os seus clientes que você tem no Milvus, como você pode configurar de uma forma personalizada aqui dentro do sistema. Tá? Selecionando o cliente e a ação de abertura e a ação alteração dentro do chamado. Isso mostra uma firmeza dentro do sistema, um controle muito bom, tá? Onde cada contrato que tiver um excedente, você pode acabar controlando a inadimplência do seu cliente. Então, pessoal, acho que a gente criou aqui um grande centro aqui da integração, que é o faturamento de serviço, a recorrência, a cobrança do inadimplente, o valor adicional. Agora acho que vale a gente ramificar isso aqui para ver alguns pontos a mais que a gente consegue colocar na integração, como por exemplo o vínculo com peça. Vamos lá. Dentro do sistema do Milvus, você tem uma validação da peça, tá? Que o Bom Controle ele tem um módulo de estoque que você pode acabar consultando, seja um atendimento presencial, por exemplo. O técnico ele foi até o cliente, ele verificou que falta, por exemplo, um mouse nesse cliente, o mouse está quebrado dele, então ele precisa consultar se dentro do estoque existe mouse para ser trocado ou ele precisa comprar um novo, tá? Onde ele pode levantar esse orçamento e enviar para o cliente ali referente ao mouse, tá? Então eu vou criar aqui um exemplo de novo ticket, venho aqui no meu cliente Fábio e Felipe, faço o preenchimento das informações, como por exemplo troca de mouse, pego essa informação, gero o meu chamado, tá? Quando for gerado o chamado, dentro do ticket você vai ter um botão aqui denominado peça. Quando você clicar, quando a integração estiver ativa, ele vai listar aqui a quantidade de peças, tá, que tem lá no estoque do Bom Controle, aonde você pode enviar um e-mail de orçamento para o cliente. Você seleciona ele aqui, tá? Eu não tenho nenhum até o momento, tá? Pode clicar aqui? Tá. Então aqui, por exemplo, eu tenho um mouse, quantidade aqui de 50, tá? Quantidade disponível eu tenho 4. Você vai colocar quantos o cliente ele está pedindo, tá? Vamos supor, nesse caso eu tenho 1. Eu vou adicionar. A partir daí eu posso salvar e enviar ou somente salvar. Salvar e enviar, o que ele faz? Ele vai enviar um orçamento para esse contato do cliente aqui dentro do chamado, aonde vai ser recebido pelo cliente o corpo aí de orçamento do valor, tá? E aí você pode colocar o destinatário, pode colocar o contato do chamado também, tá? Dentro desse ticket, que aí ele vai receber para que ele dê a aprovação em cima disso, tá? A partir daí é enviado então esse orçamento dentro do sistema, tá? Para o cliente ficar ciente de quanto é o valor de um mouse que ele está solicitando. Uma dica aqui que eu já vi muitos fazerem aqui com um Bom Controle junto é enviar para o cliente, como o Fábio falou, a partir do chamado, e junto já para o financeiro ou para o responsável por vendas, para no caso de uma aprovação, uma resposta positiva, ele já executar a venda. Às vezes o técnico até menciona no corpo do e-mail que o mouse já foi utilizado, ele está ali notificando a todos disso, né? E aí você consegue, então, além do contrato que a gente falou, do vínculo do atendimento com peças, que você leva a informação para o teu técnico, você também consegue, acho que vale a gente aproveitar esse chamado aqui, Fábio, para gerar uma cobrança avulsa. Às vezes você vai cobrar um cliente que não está em contrato e isso tem que gerar alguma coisa no Bom Controle. Show! Pegando um exemplo desse cliente, vamos supor que ele não tenha contrato dentro do sistema, tá? Iniciando o atendimento com ele, eu sou um técnico aqui que pegou esse chamado, eu vi que o cliente não tem contrato comigo, eu vou fazer um atendimento ali externo com ele, presencial, tá? Fiz todo o meu atendimento, atendi ele,
tenho que cobrar minha mão de obra e se eu troquei alguma peça eu também tenho que fazer essa cobrança. Então eu vou salvar, finalizar o meu chamado, colocar aqui a validação que eu fiz, troca de peça, finalizo o meu atendimento e aqui na finalização você vai ter o botão cobrança avulsa, onde se você ativar, você vai colocar, com a integração ativa ele vai colocar como real, aí você coloca a data do vencimento, descrição dessa cobrança, tá? E você vai colocar, se você teve um deslocamento no cliente, você cobra o valor, tá? No meu caso eu fiz um atendimento externo, então vou colocar um deslocamento aqui de R$100. Serviço, minha mão de obra em si, tá? Quanto eu vou cobrar pelo meu serviço em cima desse atendimento. Peça, se no meu caso eu troquei alguma peça, eu troquei o mouse, troquei o teclado do cliente e isso partiu do meu estoque, eu coloco o valor, tá? Coloco o valor em cima dessa troca de peça. E aí vale até você escolher aqui, interrompendo o Fábio, por exemplo, foi algo pequeno de peça que eu vou embutir no meu serviço prestado, por exemplo. Porque até se você descer um pouquinho mais para mostrar, Fábio, você vai definir aqui qual é o serviço ali que vai ser utilizado nessa venda avulsa, nessa cobrança ali que a gente vai escolher a data de vencimento. Ou posso cobrar o serviço, cobro minha mão de obra e vendo o produto à parte lá no Bom Controle com o responsável do setor, alguém ali que recebeu o e-mail de orçamento do Mills. Então você consegue definir aqui qual que é o melhor cenário para a tua empresa e você vai ter até lá embaixo, além do... Coloca só uma data de vencimento para o final do mês agora, só para a gente já ver lá no Bom Controle, Fábio. Boleto e um serviço qualquer. Até é legal essa informação que o Fábio está colocando ali de validação, que quando você coloca essa descrição da cobrança avulsa no Milvus, chega para o Bom Controle e acompanha até a nota de serviço lá na tua prefeitura, tá? Então a informação final chega até o cliente. Pode escolher um serviço aí. Faltou, acho que a descrição lá em cima. Validei aqui, agora eu vou finalizar. Uma vez finalizado, como eu já gerei ali a minha cobrança avulsa, tá? Essa cobrança avulsa é também vista na ordem de serviço e a ordem de serviço também é enviada para o Bom Controle, pessoal, que aí quando faz a geração do boleto e nota fiscal em cima dessa cobrança, a ordem de serviço também é enviada para você, tá? Para o seu cliente final. Olha só então como é que ele chega aqui. De novo, já chegou uma nova venda. Dessa vez com o vendedor, mostrando aqui para vocês o Webhook Mills, né? Foi o usuário da integração, não foi um humano quem fez essa venda. Então ela tem o valor dela, o valor dos itens ali que o Fábio colocou. E eu tenho aqui o serviço de novo que ele escolheu como apresentado na venda, vencimento para o dia 25, para o dia 31/7, perdão, e o momento do faturamento. Ou seja, se tivesse habilitado o boleto aqui, já iria executar e enviar o boleto agora. Tá? Então, acho que vale aqui, Fábio, a gente fazer um resumo geral da integração. Qual é o grande benefício ali, falando principalmente de faturamento de serviço? Com o Milvus, plataforma de atendimento, você vai poder criar regras para cobrar de maneira dinâmica e fiel ao contrato, à negociação que você tem com o teu cliente, né? Levando para o teu cliente final algo mais justo e talvez até mais prático dentro do teu operacional. Olhando para o Bom Controle, você vai conseguir automatizar essas cobranças, garantindo que a receita seja faturada, cobrada de uma maneira mais rápida, muitas vezes integrada com o banco e sem o trabalho humano aí na frente, que te garante um ganho em tempo, um ganho em maturidade e até em valor agregado, porque você vai manter um padrão ali com todos os seus clientes, fica mais fácil você operacionalizar e cuidar da empresa dessa maneira. Toda essa informação ela também volta para o Milvus, como a gente mostrou ali na inadimplência. Caso você queira usar essa resposta do teu cliente de não pago, por exemplo, como uma trava para atendimento, e aí no meio do caminho, qualquer cobrança avulsa, que se percebeu que ele gera uma venda ali no Bom Controle, ou informação de peças, são recursos que não vão faltar ali para o teu técnico. Fábio, alguma coisa para acrescentar aqui? Falando da parte dos clientes do Milvus, você que está assistindo, que é da empresa do Milvus, que tem o sistema do Milvus, né? Geralmente, assim, como eu sou da equipe de Customer Success, eu faço a reunião de implantação. A grande dificuldade do cliente, que eu pego geralmente para fazer a implantação, é a comunicação entre o suporte e a área financeira, onde há uma perca de valor. Junto com essa integração, você acaba sincronizando essa comunicação e otimizando o seu processo, tá?
Então recomendamos fortemente essa parte aqui do sistema entre o Bom Controle e o Milvus, que vai otimizar, vai automatizar o seu processo e melhorar o seu dia a dia. Até vou reforçar o que o Fábio falou. Algo que a gente vê do pessoal aqui como dificuldade na integração é quanto que eu tive de atendimento para o meu cliente A, quanto eu tive de atendimento para o meu cliente B. Pô, eu vou listar, eu vou levar para uma planilha, eu vou multiplicar por valor, eu vou chegar no valor a cobrar naquele mês, vou entrar no meu sistema financeiro, ele já está lançado, eu vou modificar valor, isso para quem tem sistema financeiro, quem não tem ainda vai entrar no banco, vai gerar boleto, e é todo mês. É um trabalho mecânico que na verdade não vai te agregar. Então automatiza esse negócio, deixa rodando, fiel à tua empresa, e aí além disso, com um controle que você ganha mais, você ganha também a gestão de estoque, você pode enviar propostas comercialmente, você pode gerenciar outros processos no BPM. Se você quiser separar atendimento para os teus setores administrativos, tem um Service Desk bem mais objetivo no Bom Controle que você pode usar para um cenário diferente. Fora as visões financeiras da tua empresa, que agora vão acontecer a partir de geração de receita automática, que é o que vem do Milvus. Então acho que a gente conseguiu explanar bem aí o que é a integração e para o pessoal perceber os benefícios de ter isso para ontem, né, Fábio? Sim, isso vai auxiliar bastante o dia a dia dos clientes, que tanto têm o Bom Controle como o Milvus, tá? Só para complementar, um módulo que a gente não falou aqui, tá? É que o cliente final, o seu cliente final, tendo o Milvus e Bom Controle, ele tem acesso a um portal dentro do Milvus, que ele pode também extrair uma segunda via desse boleto. Tá? Bem lembrado, da mensalidade que você cobra dele, ele consegue baixar ali. Então ele tem uma facilidade ainda maior, ele não vai precisar mais acionar o suporte, nem vai precisar mais acionar a área financeira, ele acessa o portal do cliente, que ele vai ter acesso através do Milvus, e vai conseguir extrair o boleto dele, tá? Junto com as informações que ele precisa para realizar o pagamento da fatura dele. E se você quiser experimentar e ver tudo isso que a gente colocou aqui na tua empresa, tá? Você pode fazer um teste grátis em qualquer uma das plataformas. Pô, eu tenho o Milvus. Acesse o link do Bom Controle, cria seu teste grátis, integra com o seu Milvus. Tá? E assiste esse vídeo de novo, você já vai pegar algumas artimanhas de como criar essa integração. O contrário também é válido. Eu tenho o Bom Controle e não conhecia do Milvus como plataforma de atendimento. Acesse o link aqui embaixo e cadastra o seu teste grátis lá no Milvus e também integra para ver essa solução na tua empresa. Qualquer dúvida, pode falar com as nossas equipes comerciais ou de CS, você vai encontrar canais de atendimento nas duas plataformas e a nossa ideia vai ser montar o cenário da tua empresa dentro da solução para que você se veja sendo atendido e prestando o teu serviço a partir dos sistemas. É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Até mais. Valeu!